Bom dia, bem-vindos à entrevista do G1, que são sempre feitas ao vivo com os candidatos a presidente da República. Esta aqui é a 9ª entrevista que nós fazemos. Ao meu lado está a Natália Passarinho, a repórter. Bom dia, Natália. Bom dia, Tonico. Bom dia, internautas. A ordem da série de entrevistas do G1 pode ser conferida no link abaixo deste vídeo. E hoje nós temos o candidato do PSC, Pastor Everaldo. Formado em Ciências Atuariais, Pastor Everaldo é membro da Assembleia de Deus de Madureira. Foi subsecretário da Casa Civil do Rio de Janeiro de 1999 a 2002, durante o governo de Antony Garotinho. O candidato a vice-presidente na chapa é o ex-deputado estadual Leonardo Gadelha, também do PSC. Bom dia, candidato. Bom dia, Natália. Bom dia, Tonico. Alegria de estar com vocês aqui. Bom dia, candidato. Este programa especial do G1 nas eleições de 2014 será dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, que é este aqui, faremos perguntas que o público enviou durante a semana pela página do G1. Aliás, queria agradecer a todos que enviaram perguntas que tornam essa entrevista muito mais interativa. No segundo bloco, faremos perguntas feitas pelos jornalistas do G1. E no terceiro bloco, voltaremos com perguntas feitas por vocês. Para participar, basta escrever no campo que está logo abaixo deste vídeo e clicar em enviar. No último bloco também faremos uma rodada rápida de perguntas e respostas rápidas e também as considerações finais do candidato. Todos os blocos têm tempo determinado. Este aqui terá 15 minutos para perguntas e respostas. O próprio candidato administra esse tempo. Quanto mais objetivo for, mais perguntas de internautas serão feitas. E o tempo começa a contar a partir de agora. Vamos para a primeira pergunta, que é do Caleb Cantuária, de São Paulo. Ele diz que durante o primeiro debate entre candidatos à presidência, o senhor disse ser a favor do Estado mínimo, mas afirmou que em seu eventual governo será contra o casamento homoafetivo e outros direitos LGBT. Ele quer saber, não seria contraditório defender que o Estado não interfira na vida econômica do país, enquanto interfere na vida pessoal de seus cidadãos, dizendo quem pode ou não casar? Eu acredito na liberdade. Nós estamos num país democrático, onde podemos defender os nossos princípios que acreditamos. Então, o Estado não estará interferindo no meu governo, na vida de cada cidadão. Cada cidadão tem a liberdade de fazer a sua escolha. Todavia, eu defendo os princípios que eu acredito nele. Agora, recentemente, o Brasil passou a assegurar uma série de direitos aos homossexuais. A partir de uma decisão do Supremo e depois do CNJ, é possível fazer casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O senhor concorda com isso ou pretende rever esses direitos que foram assegurados? Toda vez que depender da minha pessoa, eu vou defender o casamento como está na Constituição brasileira. O casamento é homem e mulher. Eu respeito a todos. Estou num país que é democrático, é laico e eu respeito a liberdade. O Carlos Moraes, do Rio de Janeiro, pergunta qual é a sua postura com relação às religiões de matriz africana e sobre o ensino religioso nas escolas. O senhor é a favor do ensino de todas as religiões, inclusive Umbanda e o Candomblé? Nós estamos num país democrático e laico. Aqui não tem religião oficial, então sou a favor da liberdade. Cada cidadão brasileiro tem o direito de professar a sua fé. E o ensino religioso, que foi instituído como um ensino voluntário, né? Quer dizer, facultativo. Quem quiser que tenha o ensino. Então, se é para um, tem que ser para todos. Candidato, alguns leitores também enviaram perguntas em vídeo. Esse aqui é do Adriano Silva, de Jacareí, interior de São Paulo. No Brasil, nós sustentamos a mais alta carga de impostos do mundo. Eu gostaria de saber do candidato qual é a proposta séria que ele tem para esse assunto. Nós somos a 5ª carga mais elevada do planeta. Eu tenho falado e reafirmo. Na verdade, pelos nossos cálculos aqui, o país está entre os 10 com maior carga tributária, não como Exatamente. disse o nosso... Não é a maior carga do mundo, mas é uma das maiores, ainda assim, né? É a 5ª carga mais elevada do planeta. Então, eu tenho defendido claramente uma reforma administrativa com corte na carne. O Estado tem que ser diminuído para o mínimo necessário. Então, à medida que nós diminuirmos o Estado brasileiro, passando para a iniciativa privada tudo o que for possível, nós vamos evitar de cobrar mais impostos. E eu, efetivamente, já tenho declarado que
contribuições sociais, essas CSL, COFINS e afins, que são contribuições sociais, serão extintas na razão de 1/20 durante 20 anos, já vamos extingui-las. E, para o trabalhador brasileiro, eu já fiz a minha declaração, a minha proposta. Eleito presidente da República a partir de 1º de janeiro, todo trabalhador brasileiro que ganha até R$5.000, todo trabalhador que ganha até R$5.000 estará isento de imposto de renda. Com isso, vai sobrar dinheiro para o bolso da família brasileira. Então, vamos ver. A primeira providência é diminuir o Estado para que não aconteça, como esse ano já aconteceu, déficit primário. O que é isso? O governo gasta mais do que arrecada. Então, nós vamos diminuir o Estado e aplicar com honestidade, com toda cautela possível para que não haja o vazamento do dinheiro público, do imposto do trabalhador brasileiro, dos empresários que contribuem, que não saia o dinheiro pelo ralo da corrupção. Então, nós vamos frear e tampar esse ralo para que o dinheiro sobre para que a gente atenda educação, saúde e segurança pública. Mas há também mais pressões na sociedade para maiores gastos na saúde, exatamente na saúde, na educação, na segurança pública. Faltam profissionais nessas áreas que o Estado vai ter que contratar. Concordo plenamente. Agora, o que acontece? O ano passado, a Infraero foi obrigada a receber do governo federal um aporte de 1,9 bilhão. 1,9 bilhão. Se a Infraero tivesse privatizada, os aeroportos estariam funcionando e esse dinheiro não sairia do Tesouro Nacional, que foi tirado da educação, da saúde e foi cobrir rombos. Inclusive, o governo anunciou recentemente que estava querendo criar uma nova Infraero, deixando o rombo passivo trabalhista de 213 milhões de reais para debaixo do pano. Quer dizer, então essas coisas no nosso governo não acontecerão. Candidato, nós temos mais uma pergunta em vídeo, agora sobre salário mínimo. Gostaria de saber sobre o salário mínimo para os próximos 4 anos, se caso você ganhar. A política do salário mínimo, da correção do salário mínimo, hoje ela tem atendido razoavelmente. Então, a nossa política sempre será de recuperar a condição do salário mínimo poder atender a necessidade básica do cidadão brasileiro. No ritmo que está atualmente? No ritmo que está e tentando melhorar. Tá? Não vamos ser leviano a dizer que dá para fazer mais do que está aí, a não ser poucas coisas. Mas temos que corrigir isso aí para recuperar o poder de compra do salário mínimo. Tá certo, candidato. E olha, nós temos ainda mais um vídeo aqui. Perdão. Uma pergunta em texto. O eleitor está querendo saber se privatizar setores da economia produtiva como o petróleo não significaria pôr em risco a soberania nacional. Nós privatizamos o minério, a Vale do Rio Doce, e não colocamos em risco a soberania nacional. O minério continua sendo nosso, só que agora nós recebemos royalties e recebemos impostos que vão para a educação, para a saúde, para a segurança e não vai para o ralo da corrupção. O petróleo continua sendo nosso. O petróleo sempre será nosso. O que acontece é que, lamentavelmente, a Petrobras, que é uma empresa que foi um orgulho nacional, hoje é uma empresa endividada e, lamentavelmente, desde que a atual presidente foi presidente do Conselho de Administração, nós fizemos a causa de toda essa corrupção que está aí. Compra de passadina, enfim, essas coisas todas aí que está acontecendo. Por quê? Porque ficou na mão do Estado e o Estado desviou a finalidade para fazer Agora, nessa época, o seu partido apoiava o governo, não? Eu, como a maioria esmagadora dos brasileiros, acreditávamos que seria a melhor solução para o país, mas assim como os brasileiros estão decepcionados querendo mudança, nós também. Mas e por que o partido ficou tanto tempo, então? Só deixou o governo Dilma no final do ano passado. No dia 25 de janeiro de 2011, 25 dias depois de ter assumido, o partido declarou independência, Mas votava a favor do governo e tinha um índice alto de fidelidade nas votações do Congresso. E sempre vamos votar quando for de interesse do povo brasileiro. Somos uma oposição, uma independente responsável. Todas as mensagens que eram favoráveis ao povo brasileiro, o PSC votou, mas muitas pode verificar que nós votamos contra. No caso das empresas que estão sob controle privado, mas que estão em áreas estratégicas, como petróleo, minério, o senhor acredita que essas agências poderiam fazer esse papel de controle? Porque qual é a sua avaliação das agências hoje no Brasil?
Vou citar um exemplo que, para nós, a gente que há tempos atrás, para comprar um telefone, a gente comprava, era declarado no imposto de renda e guardava 5, 6 anos para ter uma linha telefônica. Então foi privatizado. E hoje, lamentavelmente, você não consegue completar. Gente que, principalmente candidato que viaja de norte a sul, de leste a oeste, você vê qual é a dificuldade em todo o Brasil. Por quê? As agências reguladoras, em vez de estar na mão dos técnicos, dos profissionais para fiscalizar, para defender o direito do consumidor, hoje está aparelhada politicamente para defender os interesses do partido que está no governo. Vamos seguir com outra pergunta do Josué da Silva de Cachoeiro, do Itapemirim, Espírito Santo. Ele diz que a população brasileira foi às ruas demonstrando clara insatisfação com a política e com os partidos políticos, protestando principalmente contra a corrupção. E pergunta, como o candidato de um partido pequeno como o seu, o PSC, entendeu o recado das ruas? Há algum projeto de combate à corrupção no seu programa de governo? Nós entendemos que a mensagem da rua foi exatamente porque o atual governo não ouve a população. Então a população foi para a rua. Nós do PSC defendemos a liberdade de expressão e a liberdade de manifestação, desde que seja pacífica e ordeira como elas começaram. Qualquer ato de violência, qualquer ato de quebra-quebra, os rigores da lei contra a bagunça. E nós entendemos, a nossa proposta é clara, que só existe a corrupção porque o Estado é grande e tem poder na mão para fazer negociações. Quando você diminuir esse Estado e colocar na mão da iniciativa privada, vai diminuir o foco de corrupção. Quando você não tiver mais uma diretoria de fura-poço, não vai ter essa barganha para fazer corrupção. Então é isso que eu acredito. Não é nenhum programa específico, é só a privatização, o senhor acredita? Não, o programa é um governo sério que inverta a lógica hoje, que o atual governo hoje, ele se serve do cidadão. O nosso foco é um governo que sirva ao cidadão e tirar o máximo de poder da mão do Estado, porque quando você tem o poder de negociação, você fica tentado a fazer os atos de corrupção que tem acontecido hoje. Com relação às manifestações, o seu partido defende regulamentar essas manifestações, impedir o uso de máscaras, por exemplo, uma regra mais rígida? Eu sou favorável à liberdade para todas as manifestações pacíficas e ordeiras. Qualquer coisa fora disso, os rigores da lei. Que já existem, né? Os rigores que já da está lei. previsto hoje na lei. Perfeitamente. Candidato, agora o Enio Catão, de Campina Grande, Paraíba, pergunta: o senhor acredita na legalização das drogas como solução para resolver os problemas de traficantes, da existência de traficantes de drogas e crimes conexos? Se acredita, de que forma pretende que se faça a lei e sua execução para que realmente funcione e não seja mais uma lei apenas de palavras? Se não acredita, como deverá ser resolvida a questão do tráfico de entorpecentes, principalmente nas comunidades carentes, onde a polícia, quando não se coaduna com a situação, fecha os olhos? Ele pergunta. Primeiro, eu sou contra a legalização das drogas. Isso é um princípio que eu falo com clareza. E o problema do tráfico de drogas, o Brasil, ele não produz armas nem essas drogas pesadas que vêm para o Brasil. Então, o que acontece? Hoje nós temos quase 17 mil de fronteiras secas que estão desguarnecidas. Quase 6.500, 7 mil de fronteiras marítimas desguarnecidas. O efetivo da Polícia Federal e o efetivo da Segurança Nacional, ele hoje está carente, não só de pessoal, como de equipamento e, conforme eu tenho falado, que eu vou criar o Ministério da Segurança Pública para que façamos uma força-tarefa onde todos os envolvidos, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e os estados que hoje têm tantas exigências, mas pelo Pacto Federativo estão recebendo menos recursos, porque o governo federal concentra tantos recursos na mão, então há essa dificuldade. Nós vamos fazer uma força-tarefa para combater a entrada dessa situação das drogas e armas no Brasil. O Fernando Mesquita, de Ibitinga, São Paulo, é professor e faz uma pergunta sobre Bolsa Família. Gostaria de saber se o senhor manterá a forma atual do Bolsa Família, em que deve-se ter frequência escolar para receber, ou se o senhor irá propor uma mudança, visto que frequência escolar não é sinal de rendimento escolar. Fernando Mesquita, eu quero dizer para você o seguinte: eu tenho a experiência de que aos 14 anos de idade, eu fui cedo na vida, camelô na feira, servente pedreiro, e 14 anos de idade eu fiz um concurso para o Instituto de Resseguro do Brasil e fui ser office boy. Tive a minha carteira assinada. Todo programa social e assistencial, ele é excelente quando
o cidadão chega e diz, eu não preciso mais desse programa. Então, nós vamos dar condições de capacitação, não só na frequência escolar, mas capacitação para que todo cidadão que hoje é beneficiário, jamais deixarei um brasileiro com fome, porque eu sei o que representa isso. Então, eu participei da implantação do primeiro Bolsa Família no Brasil, que foi o Cheque Cidadão no Rio de Janeiro. E mais de 70% daquelas primeiras famílias que receberam, eu vi o testemunho de que, pela primeira vez, fizeram compra de R$100 e pela primeira vez puderam comprar um iogurte para o seu filho. De quanto era o cheque? R$100. Então, vamos dizer, o brasileiro não vai ficar com fome. Agora, que vai ter condições de ser capacitado para ter a mesma dignidade que eu tive. Como é que será feita essa capacitação? Vai ter algum programa específico atrelado ao Bolsa Família? Programa de capacitação Existem profissional. Hoje os já existe, é colocar em efetividade, é isso que precisa. E dar essa condicionante. Reforçar, então, a pessoa tem que estar escrito, com o suor do teu rosto comerás o pão. É meritocracia, a pessoa tem que merecer. Agora, não podemos deixar, enquanto não tem condição de emprego, essas coisas todas, então você não pode deixar o nosso irmão com fome, é assim que eu acredito. O senhor manteria o valor atual do Bolsa Família ou tem alguma proposta de aumentar? Eu manteria o valor atual. Tá bom. Vamos à próxima pergunta aqui do Luiz Pedro, de Praia Grande, São Paulo. Gostaria de saber quais os planos que o senhor tem para estimular a indústria nacional, uma vez que hoje a maioria dos produtos que antes eram produzidos no Brasil estão sendo importados da China. Estamos enriquecendo a China e, consequentemente, empobrecendo o Brasil. Não sei se haverá tempo. É isso aí que eu estou vendo aqui, o cronômetro aqui. Estamos apertados. De qualquer maneira, desburocratizar e realmente simplificar essa carga tributária que hoje é massacrante. Ok, os nossos 15 minutos deste bloco terminaram e nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em 3 minutos.